Para não deixar dúvidas sobre o planejamento todo, o Moraes começou o seu voto fazendo, então, uma linha cronológica das movimentações golpistas desde muito antes do 8 de janeiro. Além disso, outro detalhe muito importante é que o ministro Luiz Fux interrompeu a leitura do Moraes para dizer, logo de saída, que ele vai revisitar as preliminares, que são aquele pacote de questões processuais que as defesas levantaram para tentar anular ou desidratar o caso. É um gesto nitidamente político. Ele está marcando distância do relator sem parar o jogo. E aí a mensagem, né, que vem é dupla. Primeiro, que não deve ter pedido de vista, o que mantém esse cronograma de encerrar tudo na sexta-feira bem vivo. Segundo, que a divergência vai vir no terreno processual, né? Vai alegar questões de competência, a extensão da denúncia, a validade da delação do Mauro Cid, e não necessariamente no mérito inteiro do processo. Moraes respondeu Fux, lembrando que tudo foi votado por unanimidade, inclusive com o voto do próprio Fux, o que é uma clara tentativa de fechar a porta da revisão e isolar a dissidência do ministro. Na prática, o Fux está traçando uma trilha para modular o resultado, como, por exemplo, acolher uma preliminar específica, ou ajustar o enquadramento do crime, ou então a dosimetria das penas, sem entregar para o bolsonarismo o que ele quer, que é o adiamento desse julgamento. Em termos de placar, nada muda, continua valendo a regra dos 3 votos, tanto para condenação quanto para absolvição. Mas em termos de narrativa, a defesa ganha fôlego para dizer que tem dúvidas processuais, o que abre a possibilidade de embargos lá na frente. Se você não sabe o que são embargos, assista o Andei Pensando da terça-feira da semana passada, que eu expliquei direitinho no Descompliqueça. Mas, por enquanto, o relógio segue contando, então, contra os réus. De toda forma, gente, é importante a gente saber que o ministro relator costuma ser quem estabelece o tom do julgamento. É como se ele colocasse a trilha sonora e os outros, Carmen Lúcia, Zanin, Dino e Fux, tocassem os instrumentos por cima. Por isso, e também por todas as razões menos republicanas, né, envolvidas nessa questão toda, o voto do Alexandre de Moraes é tão esperado. A discussão agora é se elas vão ficar entre 25 e 30 anos, como se articula nos bastidores, ou se elas vão passar dos 40, como pede o procurador-geral Paulo Gonet. Esse voto de hoje, então, teve um peso bem específico, não só por ser do Moraes, mas por ser o voto que abre o caminho que os outros ministros podem seguir ou questionar. E nesse caminho vão estar 2 coisas: qual foi o alcance da tentativa de golpe e qual vai ser a medida da punição. Enquanto isso, lá no Senado, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, trava uma guerra própria. Muito irritado com as cobranças públicas do senador Flávio Bolsonaro no 7 de setembro, ele está se movendo para aprovar aquela anistia limitada, a anistia light, da qual a gente falou aqui no programa da semana passada. Ela consiste em aliviar as penas para a multidão que invadiu Brasília sem tocar no Bolsonaro e na cúpula militar. Já a Câmara, puxada principalmente pelo PL e pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, pressiona por uma anistia ampla que reverta a inelegibilidade e salve o Bolsonaro da cadeia. É o plano A, né, do bolsonarismo, já que até as pedras do caminho sabem que a primeira turma vai condenar os réus dessa semana. Essa semana, inclusive, que não termina na sexta, né? O Supremo pode condenar, o Congresso pode anistiar, o país vai seguir dividido. É aquilo que eu venho dizendo aqui desde que a gente começou, andei pensando. Pacificação não é uma coisa que se decreta em voto, não vem na caneta, né? E muito menos se compra em emenda parlamentar. A justiça só existe quando o processo é legítimo e respeitado, mesmo por quem perde, o que dificilmente vai ser o caso.